No ano passado, o Tribunal de Justiça inaugurou um núcleo de precatórios. O Em Dia com a Justiça conversou com o juiz Diógenes Tenório para saber os resultados obtidos e tirar as dúvidas da população sobre os precatórios. Olá, esse ano o Tribunal de Justiça de Alagoas inaugurou um núcleo de precatórios. Para esclarecer melhor o funcionamento do núcleo e dúvidas sobre o assunto, vamos conversar com o juiz Diógenes Tenório, que é coordenador do Comitê Gestor de Alagoas de Precatórios. Bom dia, doutor Diógenes. Bom dia, Lídia. Nós estamos aqui com muito prazer para prestar os esclarecimentos que se tornem essenciais a, naturalmente, tirar essas dúvidas todas que permeiam a sociedade alagoana. Como se dá o funcionamento do núcleo? Olha, nós temos hoje no Tribunal de Justiça um setor de precatórios, mas esse setor de precatórios ele tem a regência maior de um comitê gestor. O comitê gestor que engloba os 3 tribunais, o Tribunal Regional do Trabalho, da 19ª Região, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região e o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. Esses 3 tribunais têm participação no chamado Comitê Gestor de Precatórios. A coordenação fica a cargo do juiz da Justiça Estadual e, mais precisamente, sob a nossa coordenação. Qual o balanço que o senhor faz das audiências e dos acordos que foram realizados? Olha, nós temos vivido uma fase praticamente embrionária nesse setor, nessa preocupação de pagamento de precatórios. Somos estreantes praticamente. Havia aquela cultura de não se preocupar com os débitos da fazenda pública. E com isso parecia até meio hilárico. Todo mundo que tinha um crédito qualquer para receber do Estado e que dependia naturalmente de uma inscrição de precatório, quase perdia a esperança de que isso acontecesse. Hoje a situação mudou. Com o advento da Emenda Constitucional 62, que deu uma nova roupagem no artigo 100 da Constituição Federal, isso passou a ser medida impositiva da Justiça do Brasil inteiro com relação à fazenda pública devedora. O Estado de Alagoas não é diferente. Nós temos hoje organizadamente um setor de precatório que está funcionando a todo vapor e que nós temos tido uma preocupação de cobrança rigorosa dos gestores públicos, prefeitos municipais, cujas prefeituras são devedoras há anos de débitos oriundos da Justiça. Agora vamos ver as dúvidas da população sobre o assunto. Vamos à primeira pergunta. Queria que o senhor me explicasse o que são os precatórios. Os precatórios, na verdade, representam o resultado final de uma demanda judicial. Você tem uma sentença que já transitou em julgado, não tem mais nenhum recurso sobre ela, você conquistou aquele direito. O juiz responsável, o que elaborou aquela sentença, encaminha já no resultado final uma requisição com a definição de valores para o Tribunal de Justiça, pedindo que o tribunal inscreva aqueles valores nos precatórios, na ordem cronológica dos precatórios. Seja isso com relação à fazenda pública municipal, seja com relação à fazenda pública estadual. Significa dizer que, Dona Maria de Fátima, que o seu precatório, por exemplo, se a senhora já atingiu a demanda em última instância, que já não tem mais nenhum recurso sobre ela, e o juiz requisitou para aqui o pagamento do seu valor, o tribunal vai determinar a inscrição do seu nome na ordem cronológica e a senhora vai ocupar um espaço, aguardar certamente a sua vez. Vamos ouvir a segunda dúvida. Qual é a diferença de pagar os precatórios antigos, né, e dos do Estado? Quer saber qual é a diferença, porque todos não são iguais e todos não recebem. Por quê? Bom, Zé Carlos, primeiro eu podia situar uma questão importantíssima. Não há diferença entre precatórios, só que o Estado chama de precatório aquilo que não o é. O precatório é essa decisão que transitou em julgado, que o juiz requisitou a formação do precatório junto ao tribunal, que obedece uma ordem cronológica, que segue rigorosamente, sem qualquer privilégio para A ou para B, uma ordem de pagamento que será definida no tempo
pela presidência do Tribunal de Justiça. Esse é o precatório legítimo. Agora, o Estado de Alagoas também passou a chamar de precatórios decisões que transitaram em julgado lá na vara, que os advogados não se interessaram em pedir a execução, que não existe valores definidos, e o tribunal não tinha como, por exemplo, descobrir que fulano ou cicrano tem um crédito que sequer foi executado e sequer se sabe qual o valor desse crédito. A isso o Estado tem chamado de precatório, mas eu queria chamar a atenção da sociedade que isso não é precatório. Agora vamos à última dúvida. Gostaria de saber por que os precatórios demoram tanto a serem pagos. Rose, essa sua pergunta tem muita procedência. Primeiro, acumulou-se no tempo um número exacerbado de créditos de jurisdicionados que ganhavam na justiça e ficavam sem resposta. Agora é que o ordenamento jurídico traçou regras rígidas com relação à obrigatoriedade desses pagamentos. E aí, daqui por diante, o precatório não vai demorar tanto. Mas a demora que está acontecendo é porque a gente está enfrentando o remanescente do passado, aquilo que veio de outras gestões e que a gente é obrigado, certamente, a honrar os compromissos para com aqueles que ganharam na justiça, obtiveram êxito, tiveram um título judicial assegurado e têm, certamente, através da execução procedida, um valor definido para o seu recebimento. Para finalizar, doutor Diógenes, eu queria que o senhor falasse um pouquinho de qual a programação do Núcleo para 2012. Olha, nós estamos traçando agora uma programação. A partir de agora, vamos incentivar, por exemplo, o município de Maceió é um grande devedor de precatório, o município de Arapiraca e outros municípios mais. Nós vamos tentar um contato com esses gestores todos, mostrar inclusive a todos eles a necessidade que eles têm, e nós temos também, de mostrar para a sociedade que as decisões judiciais hão de ser respeitadas na sua inteireza e mostrar o sacrifício que terão os gestores que não pagarem regularmente os seus precatórios. O primeiro que nós vamos iniciar é o pagamento do precatório dos servidores do IPASEAL, que está vivendo atualmente no setor de cálculo uma redefinição desses valores. Deve acontecer, se Deus quiser, ainda nesse mês de janeiro. Mais uma vez agradecemos a sua participação. Nós é que agradecemos e nos colocamos à absoluta disposição de vocês para esclarecer sempre que haja uma dúvida sequer, a desafiar certamente o nosso trabalho. A partir de agora, vamos incentivar, por exemplo, o município de Maceió é um grande devedor de precatório, o município de Arapiraca e outros municípios mais. Nós vamos tentar um contato com esses gestores todos, mostrar inclusive a todos eles a necessidade que eles têm, e nós temos também, de mostrar para a sociedade que as decisões judiciais hão de ser respeitadas na sua inteireza e mostrar o sacrifício que terão os gestores que não pagarem regularmente os seus precatórios. O primeiro que nós vamos iniciar é o pagamento do precatório dos servidores do IPASEAL, que está vivendo atualmente no setor de cálculo uma redefinição desses valores. Deve acontecer, se Deus quiser, ainda nesse mês de janeiro. Mais uma vez agradecemos a sua participação. Nós é que agradecemos e nos colocamos à absoluta disposição de vocês para esclarecer sempre que haja uma dúvida sequer, a desafiar certamente o nosso trabalho. Fernanda, voltamos com você. Obrigada, Lídia. E no próximo sábado a gente volta a se encontrar. Até lá!